Então, boa noite para todos. Mais uma vez, estamos aqui na aula de Panorama do Antigo Testamento, especificamente os livros do Pentateuco. Hoje, de maneira específica, estaremos, então, trabalhando o texto do livro de Êxodo. E para começar, eu queria que a gente pudesse fazer um exercíciozinho aqui agora. Nós já caminhamos, então, pelo texto de Gênesis. E eu queria que vocês pudessem, assim, relatar um pouco acerca do que ficou um pouco do livro de Gênesis. Então, quando alguém perguntar para você, o que é que fala Gênesis? Você iria dizer o quê, então? De uma maneira bem simples. Vamos lá, você pastoreando ou você dando uma aula de escola bíblica e um dos seus alunos disse assim, me resuma um livro de Gênesis. O que é que você diria? Como seria, então, essa experiência para você? Quem fala aí? Pode começar aí, qualquer um. Depois. Eu acho que vamos, Jonas. Pedro. Vai, Pedro. Até um falante Graça na e paz, sala, boa né? noite. Eu só estou estranhando uma coisa, professor. Suas vestes aí parece que tá com calor, né? Rapaz, tá... Não tá calor não, viu? Mas estou me acostumando com o frio. Tá 14 graus aqui. Isso. Tá frio. Sobre sua pergunta, como já foi falado, acho que. Acho não, ele trata sobre as origens, né? O começo, a criação de tudo. E a partir dali a gente pode ver a criação de um povo que partiu de duas pessoas. E esse povo. Aí mais fica mais na frente, no passar dos anos, a gente pode ver que várias nações foram alcançadas, né? Mas partindo desse princípio que Deus ele criou todas as coisas, e como foi mencionado, existem várias teorias da criação, né? Ou evolução, ou a mescla delas, né? Mas para nós que defendemos a nossa fé, a gente crê nisso, na criação, que Deus ele iniciou todas as coisas e do nada foi criado tudo, e esses povos e nações que foram alcançadas têm esse princípio lá em Gênesis, né? Então, basicamente, ficou isso. Mais alguém? Peraí que eu tô tentando aqui não brigar com a minha câmera. Agora, chegou, né? Tá me ouvindo? Eu sim. Pronto. Para mim, o livro de Gênesis, ele é uma narração, né? Do mundo, da origem, né? Da humanidade. Vai falar também ali um pouquinho sobre o pecado original, né? E aí vem, né? A questão também dos patriarcas, né? E toda essa questão, como é que começa esse relacionamento, né? De Deus com o seu povo. Eu resumiria em poucas palavras assim. Muito bem. Lembre-se que eu tenho tentado trabalhar com vocês, trazendo para que vocês possam ter uma linha de pensamento, que vai traçar todo o Pentateuco aí, para que vocês possam, depois do Pentateuco, caminhar essa linha de pensamento até a gente ter uma linha de pensamento até a chegada de Jesus, que é exatamente de onde começa todas as coisas, o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis vai trazer, então, o começo de todas as coisas, né? O começo do mundo, o começo do pecado, o começo do povo, e isso traz também o início da relação pactual de Deus com com a sua criação. Então, aí você tem, então, dos primeiros 15 capítulos ali aproximadamente, você tem, então, toda a história da criação e a criação do povo e dos patriarcas. Então você tem ali Deus criando e criando tudo para a sua glória em estado de perfeição. Você tem então esse homem decidindo deliberadamente por sua própria vontade pecar, e esse pecado traz consequências tanto a ele, a raça humana, quanto a terra, deixando ele então distante de Deus, deixando ele afastado do Senhor e inserindo agora um estado de morte, morte física, morte espiritual. E você tem também agora a relação pactual que Deus inicia com Abraão. Então você tem esse início do pacto com um homem, com a sua família, que vai se tornar agora um grande povo. Esse povo, então, é agora por um dos seus descendentes, cumprindo então a promessa que Deus deu a Abraão.
indo para a terra do Egito, mas mesmo assim se cumprindo as profecias que Deus deu ao próprio Abraão, dizendo que o seu povo seria errante por uma terra por mais de 400 anos e que depois seriam libertos de sair. E esse povo então é convidado por José para entrar na terra do Egito, e lá então inicia-se todo esse processo que a gente vai estudar agora no livro de Êxodo. Então, o livro de Êxodo é exatamente esse começo dessa história. Ela tem aproximadamente quase 3 séculos depois do final de Gênesis. Então, você tem ali um período de quase 300 anos depois do final de Gênesis para o início da história contada por Moisés ali no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é exatamente Moisés ali contando e relatando ao vivo. Ele está escrevendo e vivendo aquilo ali. Gênesis é algo que ele conta do passado dele. A partir de Êxodo, ele começa a contar as histórias que ele viveu, né? Ele só não viveu, não tem toda a percepção do seu nascimento, mas ouvindo as histórias de sua mãe, né, e dos pessoais, então ele tem esse processo de inspiração ali para escrever exatamente aquilo que ele está vivendo. Então, o livro de Gênesis começa aí aproximadamente 3 séculos e meio depois da cena de Gênesis, e é conhecido por ser o coração do Pentateuco. Se um dos livros que a gente diz assim, ó, qual o livro que eu vou me apegar mais? Então, assim, aquele é o coração do Pentateuco, por ser exatamente a continuidade da história da família iniciada em Gênesis. A família, o povo de Deus, que inicia-se ali com essa relação pactual, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus se relaciona pactualmente com Moisés, ou com Abraão. E nós temos alguns assuntos principais. Seriam os principais assuntos que o livro de Êxodo seria tratado? Vocês podem citar aí, por favor? O que vocês acham, por exemplo? A saída, né, do povo, eu acho que é um dos principais eventos, né? A saída do povo, o que mais? Educação espiritual, né? Que é através do sacrifício pascual, né? A instituição do sacrifício, muito bem. Alguma coisa a mais? A gente poderia citar 5 principais assuntos a serem desenvolvidos, iniciados a serem desenvolvidos no livro de Gênesis. A libertação, né, esse processo da redenção que é iniciado nos primeiros capítulos de Gênesis, de Êxodo. O sacrifício, lá com exatamente a ideia do sacrifício pascual, na 10ª praga. A presença de Deus muito forte, tanto nesse momento da libertação, quanto no início ali e no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei, né? A instituição agora que começa a ser mais percebida por meio da adoração, então o livro começa a trazer essa ideia da adoração, né? E não de uma escravidão. E a instituição da missão que é dada lá em Êxodo, a gente vai ver um pouquinho melhor esse texto, em Êxodo capítulo 19. Então, ali a história da missão começa a ser um pouco mais encarnada, o próprio Deus dando uma relação, ah, uma relação mais próxima, falando que o povo é um povo de sacerdote, falando que essa nação é uma nação santa e que esse povo estaria indo para exatamente ter essa percepção de se espalhar, estar no meio do mundo para levar a presença de Deus. Então, essas 5 histórias aí, esses cinco temas são trabalhados no livro todo, né? Podemos dizer assim, são os principais assuntos que são desenvolvidos a partir do texto de Êxodo, mas é desenvolvido também nos próximos textos, tanto no livro de Levítico, Número, como Deuteronômio. Eu acho, professor, eu acho que se eu não estiver enganado, Êxodo também gira muito em torno de Moisés, né? Nesse sentido, assim, Bom, porque ele é meio que o personagem, digamos, principal, né? Que vai traçando esses enredos aí todos também, né? É, A a chamada história, a dele. história dele vai trabalhar sobre essa perspectiva um pouco da liderança, de como ele foi chamado, de como é que isso aconteceu na sua vida. Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. A providência de Deus sobre a vida dele
é uma coisa muito interessante para que a gente possa também estar percebendo como Deus, acho que eu falei isso na última aula, né? Já no finalzinho, como é que Deus agiu providencialmente para salvar ele em meio a uma perseguição. E assim nós temos essa mensagem, uma mensagem muito importante. O livro de Êxodo, ele é um livro que traz uma mensagem muito robusta, né? Onde, por exemplo, se eu trato, como eu estava falando no livro de Gênesis, há uma aliança estabelecida em Gênesis com Abraão e os patriarcas ali, e isso se transforma na história de Israel. A nação, à medida que Deus irrompe a história ali no espaço para libertar a Israel da escravidão, estabelece então esse povo como nação. Então, essa essa preservação do relacionamento de Deus com Israel e com o seu povo, como nação escolhida, vai exigir a libertação do cativeiro e a sua obediência corporativa a ele, e isso traz estipulações para essa aliança, que agora é a aliança mosaica que estamos trabalhando agora, nesse momento. Bom, sobre a autoria, a gente sabe, Moisés escreveu aí por volta de 1445 a 1405 todo o Pentateuco, né? Podemos dizer assim. E isso está muito baseado aí, quando a gente já falou no texto de Gênesis, né? Sobre essa perspectiva da autoria. Apesar de termos alguns críticos da forma que entendem que o Pentateuco é um mosaico, nós temos então o próprio Jesus dando uma palavra clara acerca da autoria de Jesus, e eu não vou brigar com Jesus, né? Afinal das contas, Jesus é Jesus, né? Então, a partir daí temos então essa coletânea de memórias narradas de forma paulatina em acordo com os acontecimentos, que o livro de Êxodo pode se perceber como Moisés foi a testemunha ocular. Ele estava lá, tanto escrevendo quanto vendo, né, essa perspectiva. E vários textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, trazem então essa perspectiva do texto do Pentateuco como autoria por parte de Moisés. Isso já está bem resolvido por nós. Existem alguns textos no Antigo Testamento que colaboram, né, com a evidência disso, né? Por exemplo, 1 Reis capítulo 6:1, o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão. São estatísticas que o próprio texto diz, usando o livro como marcação temporal. E isso é algo que traz para nós essa autenticidade do texto para a glória do Senhor. Então, o texto tem um contexto, né? A gente está construindo esse contexto para que vocês possam ter essa percepção. Então, o Êxodo é um nome latino, né? Derivado da palavra grega Exodus, e o nome é dado ao livro pelas primeiras palavras que foram traduzidas do grego, né? E ela significa saída ou partida. Êxodo traz essa percepção de um povo que está saindo, sendo liberto da terra do Egito. O nome foi mantido com a tradução Vulgata, né? E o texto traz aquela primeira palavra em hebraico, como já disse, as primeiras palavras, e que trazem essa ideia de estes são os nomes de. Então, quando a gente lê uma perspectiva hebraica, nós vamos ter a particularidade do texto como estes são os nomes de. Dentro de uma perspectiva mais da tradição latina, nós vamos ter então o texto Êxodos, que está bem conhecido como para nós hoje, né? Os 5 livros de Moisés não eram originalmente separados, todos já sabem disso. Mas, como são volumes enormes, eles foram separados. Lembre-se, o texto é um texto, uma narrativa contínua. Precisamos entender que os 5 livros é como se fosse um, dividido em capítulos. E cada capítulo se tornaria um livro. Então, tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quinta parte, contando toda essa história desse povo que está ali. Qual o propósito, então, desse livro? Né? Então, o livro revela o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que nos diz respeito sobre a terra e ao descendente de Abraão. Porque com a preservação dessa raça,
naturalmente estaríamos sendo preservados somente o que traria o Messias ao mundo. Então, começa toda a narrativa ali, desse propósito que vem ali desse proto-evangelho de Gênesis capítulo 15. E aí nós começamos a perceber a história desenrolando, esse povo nascendo, a relação pactual com Abraão. E aí você vê esse povo crescendo e indo então em direção à terra do Egito com José. Então, o propósito é exatamente preservar esse povo para que exatamente esse povo dê continuidade às promessas anteriores. Então, isso você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento, fazendo essa preservação do povo, dessa relação pactual que Deus tem com o seu povo. Agora, tem três grandes acontecimentos que o texto de Êxodo, e isso aqui é muito importante para nós, quais são os três grandes acontecimentos que acontecem no texto de Êxodo? Vocês poderiam dizer, falei sobre temas, né? Aquela parte lá de libertação, sacrifício, a adoração, bom, Moisés. Mas se eu dissesse assim, quais são os três principais acontecimentos que acontecem no livro de Êxodo? Por exemplo, me diga um acontecimento do livro de Gênesis. Poderia citar a criação, né? A queda, o pacto com Abraão, são acontecimentos. Quais são os acontecimentos que vocês poderiam citar para mim? Os três principais no livro de Êxodo. Eu acho que pode ser as 10 pragas, né? É uma? Pode ser também? É, acho que a própria Fala de, a escravidão e a saída, eu acho que também pode ser contado como um episódio, né? Talvez. Vamos contar isso tudo É, que você acho, falou como um só. Então, a saída das pragas do isso. Egito é a libertação desse povo. A saída do Egito está inclusa as pragas. Então, vamos contar como um grande acontecimento, a saída da terra do Egito. Uma Eu acho outra, que pode ter a aliança no Sinai, né? a, É um dos acontecimentos. a entrega da lei, correto? E o outro, É, eu acho que o as momento em que Deus instruções do fala com o povo lá tabernáculo no é Monte Horebe. também ou não? como Jonas? O momento em que Deus fala com o povo lá no Monte Horebe. Então, a entrega da lei, né? A entrega da lei, esse momento Sim. aí, é um acontecimento importante, né? Que é extremamente importante para toda a Bíblia. Então, tanto a saída da terra do Egito traz grandes princípios para nós, como também a, a entrega da lei é um ponto culminante, é um acontecimento histórico. E, por fim, como o Odon falou, a construção do tabernáculo. Esses três momentos aqui, esses três acontecimentos são extremamente importantes e que marcam historicamente e que determinam muitas coisas que vão acontecer. Por exemplo, é a partir da libertação do povo do Egito que a gente tem a ideia do sacrifício pascual e que aponta para Cristo. Com a entrega da lei, que esse povo se torna lei, ou melhor, se torna uma nação, e essa lei vai então normatizar muita coisa para que esse povo comece a se destacar e ter uma ideia de alguém a quem ter mais reverência. E você tem a construção do tabernáculo trazendo essa presença de Deus e, ao mesmo tempo, o início dos ritos sacrificiais e o sistema de adoração. Então, isso determina muita coisa dentro do texto para nós e que vai se desenvolvendo ao longo de todo o relato histórico. Então, se a gente tivesse uma ideia central, eu gosto muito de uma frase do Meir Parman, né, no seu livro Através da Bíblia, ele vai dizer assim sobre o texto de Êxodo: a ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Em torno dessa ideia concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimido pelos egípcios, Israel necessita de libertação. Deus provê sua libertação. Tendo sido salva a nação, necessita de uma revelação de Deus para orientá-lo na conduta e no culto de uma nova vida.
Deus lhe dá então a lei. Convencidos pelo pecado e pela santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade de purificação. Deus provê os sacrifícios, tendo uma revelação de Deus, o povo sente a necessidade de culto. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece o sacerdócio. Então, é, 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 Parham, ele traz aqui todos esses acontecimentos dentro dessa ideia central que ele coloca aqui para o texto de Êxodo, né? E é interessante perceber. Quando a gente trata a ideia do sangue, por exemplo. Mas isso, o que é que tem a ver com a gente, por exemplo? Nós somos salvos pelo sangue. Hoje nós temos a redenção pelo sangue do Cordeiro Pascual, assim como eles. A, a redenção é feita pelo sacrifício. A, a libertação da escravidão, agora do pecado, eles da escravidão. Nós temos então a percepção da lei sobre as nossas vidas, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente seja convencido por meio do Espírito Santo para o pecado e para viver essa nova vida. E aí entendemos a necessidade da santificação, da purificação e temos entendimento da necessidade do culto e dessa vida sacerdotal agora em relação a Deus, quando nós nos aproximamos. Então, essa ideia, ela permeia todo o Antigo Testamento e traz luz para os acontecimentos do Novo Testamento para as nossas vidas. Se a gente fosse dividir o livro de Gênesis, melhor, do livro de Êxodo, em duas partes, nós estaríamos dividindo um livro do capítulo 1 ao capítulo 18 e do capítulo 19 ao capítulo 40. Essas duas partes, nós poderíamos chamar eles de um livramento ou a libertação e o momento da adoração. Esses dois momentos são cruciais no livro de Gênesis, de Êxodo. O livramento ou libertação vai contar essa história da escravidão, do chamado de Moisés, o período que ele passa ali na corte, o momento que ele se encontra, as pragas, a Páscoa, o momento do Mar Vermelho, até a entrada no deserto. Aí esse povo é liberto, né? E aí se encontra no capítulo 19, exatamente para receber os 10 mandamentos, a lei, e aí você tem a construção do tabernáculo. Aí você tem um embate com a idolatria aqui, e você então começa a perceber esse povo novamente recebendo a glória de Deus e caminhando com as manifestações do Senhor. Então, se a gente fosse dividir o texto, nós teríamos essas duas partes: a libertação, que vai exatamente do clamor, da escravidão até o deserto, e do encontro com Deus até a glória, no capítulo 40. Nós temos esses dois momentos ali da instrução do Senhor para esse povo. Então, nós temos vários detalhes aqui que são extremamente importantes numa linha de pensamento para o texto de Êxodo. Até agora, como é que estão aí o entendimento? Tem alguma pergunta até Muito bom, agora? muito bom. Podemos continuar? Até agora tudo certo. Só eu acho que eu vou segurar mais aqui que eu tô com a Relaxa. cria. Deixa ele aprender aí. Vou mexer não. Vai não, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos pensar na vida de Moisés por enquanto, só para a gente ter essa perspectiva um pouco mais histórica do texto, né? Eu falei para vocês que o texto, por exemplo, tem ali cerca de 3 séculos e meio depois das últimas palavras, se a gente for falar em tempo, né? Nós temos ali, terminou Gênesis, e aí 3 séculos e meio depois você tem ali a vida de Moisés sendo descrita. E Moisés tem 3 períodos na sua história. Tem a fase dos primeiros 40 anos, ali como o seu nascedouro, o momento em que ele é alimentado pela sua mãe, retorna para a sala do trono ali, podemos dizer ali, para o
ser príncipe na terra do Egito. E aí, aos 40 anos, ele sai para ser peregrino no deserto e se casar e constituir família. E com 80 anos, ele volta para exatamente ter esse exercício da libertação do povo pelo mandato de Deus, depois do encontro que ele tem com Deus na sarça ardente. E aí tem mais 40 anos guiando a terra, guiando o povo, né, no deserto. Então você tem aí um Moisés que viveu aproximadamente 120 anos. Então, se eu fosse perguntar para vocês qual a duração, qual é a duração desse tempo, desse povo que está na terra do Egito? Quanto tempo demorou a escravidão? 900 anos, né? Quanto? 900 anos? 800? 800. 4. Quatro, 400, eu acho que ele tá dizendo. 400, Isso. isso. É exatamente isso, aproximadamente 430 anos. Mas eu pergunto para vocês, todo esse tempo foi de sofrimento? Não, Acredito porque que não, porque ele fala que tem uma parte que o povo tá prosperando, né? E o faraó vai lá e vai aumentando, né? As cargas de trabalho e tudo. Então acredito que não, nem todo tempo foi, né? Muito bem. Aproximadamente aí em torno de 120 a 150 anos, exatamente aí, esse período da intensidade de sofrimento. É claro que você está em terra estranha, é um período sempre de opressão, né? Mas eles conseguiram prosperar e viver esse momento. E aí houve, a Bíblia, o texto de Êxodo vai nos contar que houve uma mudança de liderança. E alguns historiadores vão contar que houve uma mudança de Faraó, e essa mudança foi exatamente a, um, um romper, um golpe de Estado que houve. Então entra um faraó que não conhecia a história de José, e aí, a partir então desse império, você começa então a ter essa escravidão, por medo desse grupo que cresce demasiadamente, então eles começam então a perseguir, e tem toda aquela história inicial do texto que traz então como uma perseguição, que é algo que a história já nos conta. Então, essa esfera de ação do livro de Êxodo, ela é extremamente importante para que a gente possa entender. Então, a abrangência total da esfera de ação do Êxodo estende-se da morte de José à construção do tabernáculo. Então, o livro, em seu primeiro capítulo, fala exatamente da morte de José, e em seu capítulo, em seu último capítulo, capítulo 40, nós temos então a construção do tabernáculo. Então, o que é que tem entre, se eu pudesse dizer assim, o que é que tem entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo e o último capítulo? Nós temos um limite de tempo que vai da morte de José à construção do tabernáculo. É como se a gente fosse perguntar, por exemplo, uma coisa, adiantando um assunto para vocês. O livro de Levíticos foi escrito em que período? estava no deserto. Eu não ouvi. No deserto, né? Exatamente, mas Conduzindo o especialmente povo. o período do tempo da construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo ficou pronto, o livro de Levítico acaba. Então aí você tem um período muito curto para o livro de Levítico. E aí o livro de Números começa quando? Quando o tabernáculo é desmontado e o povo começa a andar no deserto. Então você tem ali, temporalmente, um povo que sai da terra do Egito, se encontra com Moisés, ou com Deus no Sinai, e ali começa a construção do tabernáculo. Então, esse período da construção do tabernáculo é o período que ele está escrevendo o livro de Levíticos. Quando esse tabernáculo está pronto, desmonta e monta, nós andamos e vamos então para o livro de Números. E aí, quando chega na entrada de Canaã, você tem Deuteronômio. Então, isso na nossa mente é importante a gente ter em que período, em que momento mais ou menos estamos falando aí. Então, a esfera de ação do livro de Êxodo vai da morte
né, da história de José, até a construção, o início da construção do tabernáculo. Todavia, no que diz respeito ao tempo que acontece em Êxodo, a saída do povo do Egito, e alguns estudiosos observam, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 6, 1, onde está registrado que o êxodo ocorreu por 480 anos, antes do quarto ano do rei Salomão. Propõe então um período aí de 1445 como a data bíblica para o êxodo de Israel. Esse autor, o teólogo Dr. Meir Parman, em seu livro Através da Bíblia, o livro por livro, ah, ele ilustra a esfera de ação do livro de Êxodo, começando com um povo escravizado, habitando na terra de uma presença idólatra, e termina com um povo redimido, habitando na presença de Deus. Então, ele é um pouco mais didático na sua expressão. De maneira mais simples, começa com a morte de José e vai até a construção do tabernáculo. Mas usando as palavras de Perman, ele vai dizer assim: o livro começa com o povo escravizado, habitando numa terra idólatra, e termina com o povo redimido, habitando no tabernáculo, na presença de Deus. Amém, irmãos, amados irmãos, amadas Oi? irmãs. Alô? Bendito é o Oi? Senhor, Cristina, pode que nos falar? proporcionou mais um dia na sua casa. Estamos em coinonia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos, pois, então, dar início à nossa reunião. Eu acho que Gostaria está que em irmãos, outro áudio lá. Não. É por isso que a gente pede para que vocês possam estar prestando atenção, porque às vezes a gente está no aula online, a gente acaba estar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Características particulares do texto de Êxodo, né? Quando a gente vai falar sobre o texto de Êxodo, a gente precisa começar a perceber algumas coisas. Primeiro, a primeira vez que a Bíblia faz menção a música e cânticos é em Gênesis, capítulo 31, verso 37. Mas a primeira vez que a Bíblia fala em adoração com cânticos, como um assunto vasto a ser trabalhado na Bíblia, você percebe no texto de Êxodo, capítulo 15. Então, a música ela é retratada no texto de Gênesis, mas como um momento de adoração. Isso inicia-se com essa perspectiva de culto e de adoração a partir do texto de Êxodo, capítulo 15. Segundo, é a partir do texto de Êxodo, nós temos o Decálogo. Esse texto tão importante e que traz uma síntese de padrões morais e justos exigidos por Deus para esse povo que ele é escolhido, que é propriedade. E na descrição dos seus mandamentos, a base ética é a moralidade bíblica. Então, a partir de isso, nós temos então um decálogo. E aí é uma coisa bem interessante falar sobre o decálogo, porque parece que o decálogo deixou de ser a lei de Deus ao longo do tempo, né? É como se a gente não tivesse mais o decálogo. A gente só tem o novo mandamento e as pessoas acabam não mais tendo percepção do que a lei de Deus é, do que o decálogo é para nós. Então fica aqui uma deixa para vocês. Estudem mais o texto do decálogo. Cada lei ali é extremamente importante e traz luz para muitas coisas no Novo Testamento. E isso é base. Então, aquilo que é base, ela é extremamente importante para que a gente possa entender. E isso é uma coisa que vocês têm que levar para a vida. E leva essa base ética moral para nós. Terceiro, dessas características particulares do texto, nós temos, então, a própria vida do Moisés. Moisés, então, é extremamente importante na construção dessa figura como líder que aponta para Cristo, alguém que foi usado para a libertação do povo, os seus próprios aspectos e erros na liderança. Nós temos aí a Páscoa, nós temos a travessia do Mar Vermelho, nós temos aí ele com a ideia do sacerdote, instruindo ali a partir de então o livro dos sumos sacerdotes. Todas essas características particulares do texto de Êxodo são tipos que pré-anunciam a própria vida do Moisés, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, o maná,
a rocha ferida, tudo isso preanunciam características do Cristo e a redenção no Novo Testamento. Se a gente fosse falar mais sobre isso, nós teríamos muitas coisas para só nessa aí, trabalhando muito mais a vida do Moisés, né? A estrutura do texto do livro de Êxodo traz uma narrativa presente, né? Trazendo então as revelações da lei, orientações para a construção do tabernáculo e o cumprimento das orientações para essa construção. É interessante perceber, por exemplo, que é aqui no texto de Êxodo que nós temos as primeiras percepções de dons de Deus aos homens, né? A gente tem a nítida expressão, a nítida impressão de que dons só aparecem no Novo Testamento, mas é aqui no texto de Êxodo, se eu não estou enganado, capítulo 13, se eu não estou enganado, o texto vai dizer claramente que Deus deu o dom de artesanato para a construção do tabernáculo. Então, Deus capacitou esses homens para serem artesãos, para fazerem a perfeição, né, com excelência, as principais coisas do tabernáculo. E aí nós temos, então, o momento de um esboço do texto, né? Se a gente fosse fazer um esboço de todo esse conteúdo de uma maneira bem prática, nós vamos ter ali, nos primeiros capítulos, a nação de Israel no cativeiro egípcio, que vai ali os primeiros capítulos, né? E essa opressão ali sendo descrita com o infanticídio, depois o nascimento e a educação de Moisés, no capítulo 2 e a fuga e o casamento de Moisés, também no capítulo 2. E aí você vem na segunda parte desse livro, tendo então um Israel que começa a ser redimido, né, do cativeiro. E isso inicia com o chamado de Moisés. Esse chamado trazendo o retorno de Moisés para o Egito e fazendo com que ele entre em conflito, né? Se encontre com Faraó, nos capítulos 5 e 6. Depois nós temos a instituição das pragas, né? Que é uma coisa que é extremamente importante nós pesquisarmos também as pragas. Depois nós temos o capítulo 12, a Páscoa, e a travessia do Mar Vermelho, no capítulo 14. E aí você tem um encontro de Deus com o povo no Monte Sinai, nos capítulos 15 e principalmente no capítulo 19. E aí você entra para esses momentos finais, onde Israel está recebendo a lei, nos capítulos 19 a 23. E você tem no capítulo 20, especificamente, o Decálogo, como a lei civil sendo dada nos capítulos 21 a 23. E, por fim, Israel adorando ao Senhor, praticamente já nesse momento do tabernáculo, né? Deus dá um modelo do tabernáculo a Moisés, nos capítulos 24 a 23, a 31. E aí tem um momento crucial ali, que é a quebra da lei, que é o momento da idolatria, que a gente quer dar uma olhada nesse texto com um pouco mais de detalhe, e a edificação do tabernáculo, nos capítulos 35 a 40, e, por fim, essa manifestação da glória de Deus quando o tabernáculo é concluído. O livro de Êxodo termina com essa manifestação da glória e o poder do Altíssimo, tendo uma teofania, né, que é a presença de Deus por meio de uma nuvem e um fogo descendo do céu sobre o tabernáculo. Na consumação dos séculos, a glória de Deus também descerá para habitar com os homens de Deus. E falando sobre o tabernáculo, uma coisa bem interessante de se trabalhar é, é perceber o quanto o tabernáculo ele entra nessa linha da narrativa bíblica como algo extremamente importante. Eu não sei se eu falei com vocês, mas existe um autor dentro de uma perspectiva de uma teologia bíblica que ele fala sobre o templo de Deus, né? E ele começa a trabalhar a ideia. Ah, por exemplo, qual foi o primeiro templo de Deus, o templo de adoração, né? Então você tem ali, dentro dessa perspectiva dele, o próprio jardim como esse primeiro momento de adoração, de glorificação a Deus. Após esse momento, por causa do pecado ser perdido,
e aí Deus entra em relação pactual com o homem, e é a partir do tabernáculo que nós temos esse momento de adoração sendo retornado com a presença de Deus. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo é aquele templo montado e desmontado, caminhando pelo deserto. Pode falar, Jonas. Com relação ao fogo, a gente sabe que tem interpretações que hoje em dia o fogo ele representa a justiça de Deus e uma interpretação de que é o mover do Espírito Santo. De fato, o que é que representa o fogo hoje? Hoje, No ai, nosso ai, entendimento. você e suas perguntas, né, Jonas? Na verdade, hoje, né, se olhar para esse momento aqui do texto do tabernáculo, ali você vai ter uma teofania, né? Você vai ter ali a presença de Deus sendo evidenciada, tanto pela nuvem quanto pela essa tocha de fogo, que é algo visível aos olhos das pessoas que estavam ali no tabernáculo, como manifestação da presença de Deus. Hoje nós temos um linguajar, né, eu posso dizer assim, uma cultura de um jargão evangélico que, que traz um pouco dessa perspectiva do Antigo Testamento, como se esse fogo fosse um fogo purificador, um fogo santificador, um fogo da presença de Deus, né? Contudo, a gente já vê que no Novo Testamento a linguagem fogo já é utilizada também para um fogo exterminador, né? Um fogo de juízo. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, apóstolo não, o profeta João Batista falando sobre fogo nos primeiros capítulos, quando ele diz que ah, virá um que vai batizar com água e com fogo, esse fogo aí já não é um fogo purificador, é um fogo de juízo. E dentro do contexto, a gente vai perceber no texto de João, no início lá, que fala sobre isso, essa narrativa do contexto, onde o texto explica o texto, o fogo sendo utilizado como um fogo extinguido, né? Um fogo que é mais de juízo. Então você não vê mais essa linguagem no Novo Testamento como um fogo de presença, mas um fogo de juízo. É tanto que a, a própria linguagem do Apocalipse vai tratar como fogo também de juízo. Ele não vai usar mais essa linguagem de fogo como presença de Deus agora no Novo Testamento. Então, se fosse um pouco mais com cuidado, eu não usaria mais essa linguagem hoje na adoração e essa linguagem como a gente tem utilizado como jargão popular o fogo de Deus estava aqui, passou o fogo de Deus. É, porque o fogo de Deus aí no Novo Testamento é muito mais juízo do que essa presença de Deus. Mas, no Antigo Testamento, nesse momento aqui, que a gente está tratando com Moisés, aqui é uma teofania, então realmente é uma presença de Deus que não consome, né? Pelo contrário, é um fogo que traz exatamente essa presença redentora de Deus, mostrando e cuidando do povo, né? Se a gente fosse aplicar isso para os nossos dias, até o que a gente viu até agora, entender que o livro de Êxodo está mais luzente na revelação do Antigo Testamento, concerne que a graça redentora de Deus para nós é muito mais poderosa nas suas ações. A gente vai começar a perceber que o que acontece no texto de Êxodo, ela aponta e revela muita coisa para a continuidade do Novo Testamento, para a continuidade do Antigo Testamento, e como é importante cada uma coisa ser entendida. Por exemplo, eu só vou entender a, a Páscoa à luz da revelação de Êxodo para nós. O texto de Êxodo, nós aprendemos que Deus é quem estabelece como serão essas coisas. Ele tem o controle de todas as coisas, mas por misericórdia nos permite administrar em sua presença. Então, por exemplo, nós vamos perceber que enquanto Moisés estava lá, o povo estava começando a ter idolatria lá embaixo, né? O povo recebendo e vendo a glória de Deus,
mas parece que o povo ainda não tinha entendido algumas coisas, ou estavam querendo fazer das suas próprias formas. E fazer da própria forma, a gente vai ver um pouquinho isso aí, traz uma complicação, porque não é da forma que eu quero, é da forma que Deus quer que seja. Moisés nos dá os seus mandamentos e isso é passado para o povo. E a gente precisa entender. Eu, como estava falando, o tabernáculo traz essa percepção prática do texto, por exemplo. Quando Jesus ele é retratado no texto, ele é retratado como a presença de Deus andando no meio do povo. Por isso a figura do tabernáculo é tão importante. Então, como eu estava falando antes, o jardim, o tabernáculo, a construção de um templo. Esse templo é destruído e quando Jesus chega, o texto diz que ele tabernacula, como se voltasse novamente para o tabernáculo, ele tabernacula entre o povo, trazendo essa presença novamente de Deus. E aí, novamente, Jesus diz assim: vocês agora são um templo. O apóstolo Pedro vai dizer assim: na construção das pedras vivas que vocês são, nós construímos um templo de adoração. E esse templo de adoração agora aponta para algo que vai acontecer na restauração de todas as coisas, que então vai ser o novo céu e a nova terra para essa cidade, que antes era o jardim, se tornando então uma cidade. Então essa linha de pensamento, ela é extremamente importante nós vermos os pontos acontecendo e ligando no texto para nós. Tranquilos até agora? Alguma alguma pergunta? Sim ou não? Podemos dar continuidade? Então vamos lá. Eu queria adiantar então um pouco para nós trabalharmos aqui alguns aspectos do texto de maneira mais prática. Eu queria que nós trabalhássemos primeiro aqui um pouco no capítulo 4, logo no início aqui, essa percepção da liderança de Moisés como uma representação importante para nós. Se aprofundando um pouco mais no texto, assim, um pouquinho, né? Moisés regressa do Egito ali, nesses primeiros capítulos, para cumprir a missão de Deus. E em uma estalagem, Deus quis matar a Moisés por não cumprir com o rito da circuncisão de seus filhos. Daí, Zípora toma de uma faca e circuncida os filhos e chama Moisés de esposo sanguinário. Chegando ao Egito, ele encontra-se com seu irmão Arão e se reúne com os anciãos e o povo de Israel para contar-lhes a missão que Deus está dando para Moisés, que é a missão de libertar o povo de Deus. Isso tudo no capítulo 4. Moisés se apresenta ante Faraó, como um resultado, ele aumenta ainda mais a carga da produção e os tijolos ao povo e não lhes fornece a matéria-prima. O povo se queixa de Moisés, culpando. Moisés então clama a Deus e recebe a confirmação do pacto que fez com os patriarcas. E aí no capítulo 6 que apresenta então a genealogia dos judeus no Egito. E é interessante notar que Deus disse para Moisés libertar o povo, mas mas o que ele queria era realmente endurecer o coração e não deixar o povo sair. Então, vamos pensar aqui nesse primeiro momento da vida de Moisés. Então, você está aqui, ó, cuidando, pastoreando o povo, e aí as coisas, em vez de começarem bem, começam tudo ruim, né? Às vezes a gente tem a nítida percepção das coisas que tudo vão começar como as mil maravilhas, como se tudo nunca fosse dar problema. E aí você mesmo começa a ter dificuldades, a não cumprir aquilo que Deus pede para você. Depois você tem dificuldades na relação, e aí vem a rejeição do povo contra a sua vida, que é exatamente o que está acontecendo com Moisés, é que eu estou citando a vida de Moisés. E aí, Moisés, então, se apresenta para fazer aquilo que Deus fez. E em vez de aliviar as coisas
pioram. E é interessante perceber que isso era a vontade de Deus, exatamente endurecer o coração do Egito para que piorasse as coisas. Diante dessa situação, o que é que a gente faria? Que Desistir? Talvez seja. Eu não nasci para isso, né? Talvez essa seja uma das falas de liderança que me chama muita atenção e para perseverar naquilo que Deus prometeu para nós. Falando para vocês agora com um pouco mais aspecto pastoral, vocês vão enfrentar dificuldades na vida, na liderança e na vida pastoral de vocês, por diversas vezes. Não significa que a primeira vez que vocês enfrentaram e conseguiram, não vão enfrentar de novo. Todos nós precisamos estar atentos e percebidos da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o que nos segura é a promessa de Deus. O que nos segura é exatamente quando Moisés volta-se, Deus mostra para ele assim: eu fiz uma aliança com você. É claro que essa fala de aliança conosco não é a mesma que Moisés teve com Deus. Mas Deus tem uma promessa e ele prometeu para nós. Ele nos enviou com um propósito. E ter esse entendimento do propósito de Deus sobre a nossa liderança, sobre aquilo que Deus tem para nós, é extremamente importante para que a gente possa perseverar. E essa é uma palavra que Moisés deixa muito para nós na sua prática da sua liderança. Perseverar diante das promessas de Deus, entendendo que o plano e o caminho, sendo o mesmo ardiloso, sendo ruim, não significa dizer que nós estamos fora do propósito de Deus. E entender esse processo é doloroso, por muitas vezes somos machucados emocionalmente, perdemos pessoas, e isso nos sempre está nos lapidando. Então, a vida no ministério não é uma vida fácil, mas é interessante entender que o chamado de Deus para nós é algo muito mais importante para nós e sem ele nós não conseguiríamos viver. E vamos se sentir realizados por estarmos vivendo isso. Uma, uma outra parte do texto que nos chama a atenção é exatamente o juízo de Deus e as pragas, né? Entender que Deus vai cumprir os seus propósitos. E aí, nesse contexto específico, nós precisamos entender que o juízo de Deus não é o juízo do homem, né? Por muitas vezes a gente tem, e aqui a gente precisa, de uma forma bem prática, por mais que às vezes a gente tenha vontade de matar as pessoas, vontade dá e passa. Lembrem-se disso. Vontade dá e passa. Não façam besteira. Mas por mais que Moisés pudesse então fazer, por exemplo, das suas próprias mãos, Deus ele vai exercer o juízo dele e é essa salvação e esse guiar que a gente precisa estar atento para perceber. Então Deus mandou ele dizer assim, ó, Deus vai fazer isso. E aí Deus mandou ele e de uma forma muito histórica e de uma forma muito gratificante de se ver, nós percebemos então a obediência e a perseverança de Moisés nessas 10 pragas. Porque Deus queria provar para o povo que Deus é maior do que os deuses deles. A gente precisa entender que o mundo é maligno, as pessoas não são norteadas pelo Espírito, e mesmo aqueles que estão dentro da igreja muitas vezes são influenciados por Satanás. Quando a gente olha para o texto bíblico nesse contexto, nós vamos perceber então Deus rompendo as barreiras e mostrando para o povo que quem está no controle é Deus e quem faz é Ele. E Ele vence aquilo que era considerado como deuses naquela época. As águas, a rã, o piolho, as moscas, as pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhoto, trevas e, por fim, e principal de todos eles, a morte dos primogênitos, que consequentemente seria a morte do filho que se considera Deus, que era Faraó.
Então, todo esse caminho para mostrar a grandeza desse Deus para esse povo que vai sair da terra do Egito. A gente precisa entender esse processo que, por muitas vezes, ele leva anos, leva tempo. Se a gente olhar para a própria vida de Moisés, aquilo que Deus queria fazer com Moisés demorou 80 anos para se cumprir. Primeiro, ele salva ele quando criança recém-nascida. E ele não tinha nem percepção disso. Mas Deus já queria usar Moisés ali naquele momento. Depois, ele sai com 40 anos por praticar uma coisa que não deveria praticar, né? Depois ele está lá na sua família, vivendo aquele momento. E aí ele volta por obediência. E aí, todo esse momento, 10 pragas, até que se constitui esse momento da Páscoa, né? E a Páscoa é algo extremamente forte para o contexto dos nossos dias também, que se torna um memorial para a libertação do povo. E é um, e é um memorial para os nossos dias ainda. A gente precisa lembrar que, através do sangue do Cordeiro, é que nós somos livres, perdoados do nosso pecado, né? A morte do filho de Faraó, este chama a Moisés e Arão para ir e mandar o seu povo levar tudo o que tinha. Além disso, Moisés disse: orienta o povo que pedisse objetos de prata, de ouro, de roupas, para que o povo saísse ali com seus despojos. É como se eles estivessem saindo de uma guerra, mas estavam levando tudo que podia levar de material de valor. Dessa forma, Deus faz com que Israel leve todo o despojo do Egito para que pagasse esses 430 anos de escravidão. E quantas pessoas saem dali? Mais ou menos 600 mil homens que saem daquele lugar, sem contar mulheres e crianças. E aí, conta aí, quase 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas saindo daquela terra, indo em direção a exatamente um momento com a presença de Deus. E aí você começa a ver a história. E aí, de repente, você está no Mar Vermelho. Ali no capítulo 13, os versos 17, nos conta essa história. O povo foi conduzido por Moisés, e agora? Vai para um lado, vai para o outro. Um caminho mais curto era exatamente atravessar o Mar Vermelho. Mas atrás dele vem os israelitas. E a ousadia de viver pela fé toca nas águas. Essa percepção do sobrenatural, que por muitas vezes nós precisamos agir por fé e com muita ousadia, a gente precisa ter essa percepção nos nossos dias ainda. E é extremamente importante, eu poderia contar aqui algumas histórias e alguns momentos do sobrenatural de Deus também sobre nós, de como Deus já nos conduziu em alguns momentos. Mas precisamos estar atentos e abertos e apercebidos para esse momento. Isso não é todo dia, isso não é toda hora. Deus não fez com que Moisés atravessasse todo dia o Mar Vermelho. São situações específicas, com momentos específicos que a gente precisa estar atento ao ouvir a voz de Deus e perceber o caminho que Ele nos dá. E às vezes o caminho que Deus nos dá nem sempre é o melhor caminho para nós, mas precisamos estar atentos a perceber isso nas nossas vidas. A travessia do Mar Vermelho é algo muito surpreendente. O nome Mar Vermelho, que vem ali da tradução da Septuaginta, é o nome da palavra hebraico, traduzida do hebraico seria um pouco mais Mar dos Juncos. E sob a orientação divina, Moisés levanta o seu bordão, então, ali sobre as águas, e se abre, e o povo de Israel atravessa o Mar Seco quando o exército de Faraó tenta atravessar e é engolido pelas águas. Os arqueólogos hoje têm provas vivas, né, de materiais do Egito que está lá enterrado, né, debaixo das águas e estão lá submergidos. Do outro lado, Israel celebra, enquanto do outro lado Israel celebrava com louvor o que Deus planejou para o seu povo. Isso é fantástico, você vê o que Deus fez com esse povo e que opera com situações milagrosas.
Vai ter momentos na sua história que você precisa também agir por fé, clamar por socorro e ouvir o clamor de Deus para dizer assim: Deus, abre esse mar vermelho. Não literalmente. Abre esse mar vermelho, derruba as muralhas, né? Derruba essas muralhas. E Deus vai agir com juízo e com a promoção dele sobre a sua vida, sobre a vida do seu povo. Não necessariamente sobre você, mas para o cumprimento daquilo que Deus tem para cumprir com você, através da sua vida, naquilo que Deus quer fazer com o seu ministério, com aquilo que você quer fazer. Eu estou falando de uma vastidão de coisas aqui, mas você pode ser missionário, você pode ser pastor, você pode ser alguém que vai para outro lugar. Você pode ser apenas um professor de escola bíblica, você pode ser só alguém que está aqui para aprender um pouquinho mais da Bíblia, para falar com seu vizinho. Mas até nisso Deus age com Moisés, ou conosco, fazendo com que possamos ser usados por ele. Quando chegamos no capítulo 18, nós temos então a história desse Moisés, que atravessa o Mar Vermelho e que começa a ser centralizador da sua vida. E aí, mais uma vez, essa liderança ela é provada. Eu fico pensando nesse homem chamado Jetro, que era o sogro de Moisés, observando já se Moisés aqui estava com seus 90 anos, quase 100, esse homem devia ter perto dos 200. Eu não sei, eu estou especulando aqui, eu nunca pesquisei a idade de Jetro, não, mas ele devia ter um pouquinho mais de experiência do que Moisés. E aí no capítulo 18 nós vamos ver a visita de Jetro, né? E aí eu fico pensando nessa ideia de alguém sair de onde ele estava. Porque lembre-se, Jetro não estava entre os israelitas. Moisés saiu do Egito, foi para o deserto, se fez, se fez em família, né? Jetro era alguém que estava fora da terra do Egito. Possivelmente, Jetro era alguém que estava também na sua terra, mas ele deve ter ouvido Deus lá. Não, vá lá, procure meus. Ele vai ouvir você. E a disponibilidade de sair a pé ou de cavalo, para ir até exatamente onde Moisés estava, lá no Monte Sinai. E aí chegar naquele momento e dizer assim: senta aqui, meu filho, senta aqui. Jetro reconhece Deus, o Deus de Israel, e como sacerdote, ele oferece sacrifícios, e ele chama e nos chama a lembrar que Israel ainda não tinha sacerdotes, pois tinha somente a, a, aquela percepção ainda mais à luz do próprio Jetro, um sacerdote da casa. Mas Jetro aconselha e percebe a, a Moisés a ver que ele estava trazendo para si uma carga pesada demais e orienta ele a dividir as cargas. E aqui é uma coisa muito interessante porque às vezes a gente tem uma visão muito pequena das coisas, né? E aquela frase que quem está jogando de fora tem uma visão do todo, realmente parece ser extremamente importante. E nós, como líderes, muitas vezes temos a tendência de não querer dar ouvidos a outras pessoas. Nós queremos ter a tendência de sempre ter a razão e de centralizar no nosso controle todas as coisas. Isso é natural, certo? Isso é bem comum. Isso vai acontecer com você, isso já aconteceu comigo, talvez vai acontecer outras vezes. Mas a gente não pode deixar de se perceber que Deus pode enviar jetros para as nossas vidas, para que a gente possa ouvir conselhos. E não apenas sobre só a nossa liderança. Eu vou contar uma história, por exemplo, aqui. Eu fiz uma visita a um pastor amigo meu. Na verdade, ele é um ex-aluno, estava de passagem pela sua cidade, liguei para ele dizendo assim: Ei, eu estou passando aí, deixa eu tomar um café contigo aí. E aí eu cheguei para ele, ouvindo ele, a história dele e a sua esposa. De repente eu começo a perceber, numa cidade do interior, ele tratando a esposa por missionária. Missionária, missionária. E a missionária, que era a esposa dele, tratando ele
de pastor, dentro de casa. No ambiente do lar, eles não estavam se chamando pelo nome. E aquilo me chamou a atenção. Eu chamei ele num canto e disse assim: por que você chama sua esposa de missionário? Ela não tem nome, não? Porque ela te chama de pastor. Tu perdeste teu nome? Em casa, vocês são marido e mulher. Em casa é seu lar. Não, é porque o povo, esqueça o povo, meu irmão. Você pode ter o exercício pastoral, sim, mesmo no ambiente de, de cultura religiosa no sertão, mas em casa, meu amigo, chama ela de mozinho, chama ela com carinho. Não é pelo cargo dela. Aqui ela é sua esposa, ele é seu marido. Eu não sei depois se ele deu ouvido, se essas coisas melhoraram, não retornei mais à casa dele. Mas Deus pode enviar a nós pessoas que possam estar nos indicando os nossos erros. E eu e você precisamos estar atentos a ouvir, porque nem sempre nós temos a percepção do todo. E isso é extremamente importante para nós percebermos. No capítulo 19, nós temos então a entrega, o momento do pacto, que é extremamente importante. Eu queria até ler esse texto com vocês. Se vocês pudessem abrir a Bíblia aí, no texto de Êxodo, capítulo 19. Queria ler esse texto com vocês. Êxodo, capítulo 19. Posso ler? Diz assim o texto. No terceiro mês da saída dos filhos. Deixa eu botar aqui, pera. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás da casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha e eu vos dei, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então preste atenção nessa fala tão importante de Deus aqui, que muitas vezes a gente não tem uma percepção do todo. Aqui nós temos Deus dizendo para o povo. É Deus dizendo para aquele povo ao redor do monte: vocês são minha propriedade peculiar, e vocês são meu reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí, o que é que Deus quer dizer com isso? Deus está ali instituindo essa percepção de um reino de sacerdotes. E dentro dessa percepção, o sacerdote é aquele que se aproxima de Deus para se aproximar do povo. Então Deus estava dizendo que esse povo seria um povo santo, a propriedade exclusiva de Deus para se aproximar dele, para se aproximar de outros povos. E é a partir daqui que nós temos toda essa percepção da vontade de Deus de se aproximar e enviar as pessoas, o seu povo, a se aproximar de outras,
de outros povos. Lembre-se que essa relação de se aproximar com Deus é uma relação muito peculiar e é uma relação que inicia com Deus. Quando o homem peca, Deus decide se aproximar do homem. Não é o homem que volta a se aproximar com Deus. E aí Deus decide se aproximar de Abraão, numa relação pactual. Deus agora se aproxima novamente de Moisés para sair desse povo. E agora Deus está dizendo para esse povo: olha, vocês são meu povo, eu trouxe vocês a mim. Agora eu quero que vocês sejam uma nação santa e um reino de sacerdotes. Essa aqui, ela é comparada à semelhança da grande comissão que nós temos que Jesus disse para nós. Eu vim para vocês, me aproximei de vocês, morri por vocês, toda a autoridade me foi dada, agora eu digo a vocês: vão, façam discípulos e ensinem tudo o que eu vos ensinei. Então, isso é algo que a gente precisa estar bem atento a, a prestar bem atenção naquilo que está acontecendo e levar a atenção. Então, esse pacto aqui traz muitas, mas muitas ações importantes, principalmente missionais, que por muitas vezes nós não temos essa percepção missional nos nossos dias. A reação do povo diante da presença de Deus, diante dos trovões, dos relâmpagos que saíam do monte, o povo temeu e pediu que Moisés fosse o mediador, o sumo sacerdote nesse momento, né? Entre o povo e Deus. E aí ele volta com um pacto, né? Esse livro da, do pacto, que consiste em uma longa e detalhada explanação dos mandamentos de Deus sobre os direitos das pessoas, sobre suas propriedades, conduta correta. É o decálogo que é entregue e ratificado por Deus nesse momento. E a partir do capítulo 25, nós temos então esse momento do culto, né? Onde, com a construção do tabernáculo, nós vamos ter essa percepção ah, do culto sendo instituído. Pessoal, vamos dar uma pausa, já são 8h30, a gente volta aqui daqui uns 15 minutos. Pode ser? Beleza. Voltando aqui, pessoal, então, a gente parou aqui nessa percepção aqui do capítulo 25 a 31, e aqui tem algumas particularidades muito importantes para que a gente possa entender do texto de Moisés, né? Nesse texto de Êxodo, né? Aqui nós vamos ter, nessa particularidade dos capítulos 25 a 40, a, exatamente essa percepção da construção do tabernáculo, né? Deus passa a dar instruções acerca do tabernáculo e o material para a construção, que seria recolhido às ofertas voluntárias do povo. Todo o projeto foi arquitetado por Deus com todas as suas medidas. E os principais utensílios seriam a arca, a mesa e o pão da proposição e o candeeiro de ouro. Depois Deus dá a estrutura geral do tabernáculo, composto por três partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, né? Essa é a parte bem conhecida, e estas duas partes, o santo e o santo dos santos, pertenciam a uma só tenda repartida em duas áreas, por uma cortina ou véu, que media cerca de 9 metros de espessura, e o átrio era a parte externa e era cercado então por cortinas e delimitava o contexto do povo onde o povo estava. Só quem entrava exatamente o povo ficava por fora. No átrio ficava o altar dos holocaustos, a fonte, a pia e para os sacerdotes se lavarem. No lugar santo ficava então o candelabro, do lado esquerdo de quem entrava, a mesa do pão da proporção. Do lado direito, né, em frente, ficando próximo do véu, ficava o altar dos incensos, que representava a ideia das orações, né? E o lugar santíssimo ficava a arca do testemunho ou da aliança.
Então você tem a estrutura do templo também vai ter essa mesma conjectura. Um átrio externo, né? Aí você tem um santo lugar e um santo dos santos. Quando, por exemplo, a Bíblia nos fala que o véu foi rasgado, porque nesse lugar do santo dos santos só quem entrava era o sumo sacerdote. E aí representa então esse véu rasgado que exatamente instruía que agora todos nós temos acesso a Deus. Uma coisa que começa a partir do capítulo 28 é exatamente a instituição dos sacerdotes. O capítulo 28 relata as orientações quanto aos sacerdotes, suas vestes e seus parâmetros. Deus manda escolher Arão e sua descendência como seu sacerdote, como sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que usar uma éfode, uma estola sacerdotal, que era uma espécie de avental estilizado com pedras preciosas, contendo o nome das 10 tribos de Israel gravadas nelas. Também no peitoral tinha pedras com os nomes das tribos de Israel, né? E é um texto muito interessante de se perceber, é exatamente aquele texto em que o Salmo, se eu não estou enganado, o Salmo 136 diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba. E ali, esse texto traz exatamente esse momento da unção do sumo sacerdote como um exemplo de unidade para o povo. Como eu falei, no peito, nas vestes sacerdotal tinha um peitoral que tinha as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então, no momento da consagração do sumo sacerdote, quando se é derramado o óleo sobre a cabeça, e esse óleo passava pela barba, que alcançava então aqui o peitoral com as pedras, quando o sol batia sobre as pedras, não tinham 12 brilhos, mas apenas um brilho só, representando o povo de Israel, trazendo então esse aspecto da unidade. Apesar de serem 12 tribos, nós temos um brilho, nós refletimos a glória de Deus. E essa percepção traz para nós a unidade do povo de Deus. Pode falar, Aldo. Pastor, essa questão da unção vem daí, então, de hoje, né? Se perpetua essa ideia de ungir, enfim, líderes, vem daí desse episódio, ou é anterior ou depois a isso? Não, vem a partir dessa percepção, né? A unção dos sacerdotes. Hoje, quando a gente fala de ungir, a gente está falando mais em unção de consagração, usando o artifício do óleo para oração. E quando a gente fala do ungido de Deus hoje, nós precisamos entender que o ungido de Deus é todo, não existe mais um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo e todos nós somos sacerdotes. Então, teoricamente, todos nós somos ungidos. Os ungidos de Deus é todo o povo de Deus. Conquanto a, é, essa unção, essa separação de um povo, de uma tribo específico para o serviço sacerdotal, chama a atenção para exatamente os dons ministeriais agora no Novo Testamento, que a gente não em algumas denominações se utiliza ainda esse aspecto do óleo, né? Eu não vejo mais o óleo. Eu particularmente não vejo mais o óleo como esse símbolo da unção, porque no Novo Testamento o óleo é mais usado também como um símbolo de remédio. Naquela época não tinha essa farmacologia como nós temos hoje. Então o óleo também era usado como aspecto de usar para remédio também. Então você ungia com óleo e orava. Hoje a gente seria a ideia, tomo dipirona e eu oro. Mais ou menos essa é a ideia. Mas há alguns que usam o óleo também para ungir no ato da consagração pastoral, tal. Quando eu vejo o texto do Novo Testamento, a Bíblia não fala de óleo, fala de imposição de mãos. Então, assim, há um grupo que vai usar o óleo e aí vai usar vários artifícios. Já vi consagração, por exemplo, de pessoas fazendo lava-pé,
e aí usando algumas coisas. A única coisa que a Bíblia diz, por exemplo, é ter cuidado para não impor as mãos sobre neófitos, né? Então, essa impor as mãos traz a ideia de uma transferência de autoridade, né? Como se a igreja estivesse reconhecendo, não é nem transferência, é reconhecendo a autoridade do dom que Deus tem dado a esse indivíduo para o exercício ministerial. E aí você impõe as mãos como essa autoridade passada para ele, né? Então, assim, vai muito de igreja para igreja. Eles vão usar óleo. Ah, a minha usa óleo. Vai ter diferença, sabe? Não vejo muito essa percepção. Mas parte tudo daqui. E aqui era. Como é que o sumo sacerdote era consagrado? Tinha o óleo por ordenança de Deus nesse momento. Era um símbolo, para que ele, exatamente esse símbolo tornasse essa prática aqui sobre o peitoral dele e aí trouxesse essa ideia de que ele, como representante de Deus nesse momento, traria também a unidade para o povo de Deus, né? Então, no livro do Paul Hoff, né, o Pentateuco, lá tem a imagem da, das vestes do sumo sacerdote, você tem a mitra, que seria tipo o bocho não, o chapéu, né? Você vai ter o peitoral, você vai ter a éfode, você vai ter o cinto, você vai ter o manto, você vai ter o incensário, você vai ter a túnica, todos bem descritos para você ver as vestes. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu acho que eu coloquei até no grupo lá o livro do Paul Hoff, né? E ali você vai ter, nos capítulos 29 e 30 diversas instruções. No capítulo 29, nós temos então registrado ali todo o cerimonial da consagração dos sacerdotes, desde a lavagem das vestes, a unção com a comida, a reserva dos sacerdotes. No capítulo 30, descreve então o altar de incenso, do dinheiro do resgate, da fonte, da pia, do bronze, do azeite, da unção. E aqui você tira uma verdade muito interessante de se pensar. Por exemplo, os sumos sacerdotes, eles vêm de Arão e os levitas da tribo de Levi. Esse grupo são reservados para o trabalho ministerial, posso dizer assim. Eles trabalhavam no templo e cuidavam do templo. Então, toda essa parte era cuidada por essa tribo que não podia trabalhar na terra. Então, como é que esse povo iria viver da terra sem trabalhar na terra? Por isso a necessidade das ofertas e dos dízimos. Então, as outras 11 tribos trabalhariam, teriam suas terras, desenvolveriam suas habilidades e trariam, então, alimentos, ofertas e dízimos para que esses fossem mantidos para exatamente o exercício ministerial. Isso é uma coisa que já traz para nós essa percepção muito interessante. Alguém vai falar Vem daí também a origem do. A gente pode colocar assim, que é daí também o primeiro episódio, essa questão? do dízimo? Sim, Não, o dízimo é bem antes. Você já vê anterior, né? anterior. Você já vê Abraão dando dízimo a. Eita, fugiu o nome do indivíduo agora. Você vai ver já João não, Abraão entregando No dízimo seguinte, né? a É Melquisedeque, sei lá, alguma coisa Melquisedeque, assim. exatamente, a Melquisedeque, né? A Melquisedeque como uma figura de um rei na época, né? E que, na verdade, vai ter também, como se fosse um rei, como se fosse Deus. Ali ele é uma representação bem interessante, que depois tem um livro chamado O Fator Melquisedeque. É outro livro interessante que vocês poderiam ler, que ele vai trabalhar tanto essa parte da missão, como também essa parte da oferta e dessa representação da deidade na pessoa desse homem que nem tem começo nem fim na história. Então, é alguém que aparece, que tem a aparência de um eterno e que começa, então, a receber dízimo como fonte de adoração. E isso traz, então, essa percepção da representação divina no fator Melquisedeque. É um livro interessante de se ler, depois vocês possam ver. Eu queria dar uma atenção para o capítulo 41, na verdade, para o capítulo 31 do texto do texto de Êxodo. Eu queria ler com vocês esse texto, Êxodo capítulo 31.
Vocês abrirem o texto aí, vocês podem me acompanhar. Eu vou ler aqui o texto. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e enchi o Espírito de Deus de habilidades, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e engastes, para o entalho de madeira e para toda sorte de lavadores. Eis que lhe dei por companheiro Aoliabe, filho de Aimazaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que for ordenado, a tenda da congregação e a arca da aliança, e o propício que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os utensílios, e o altar de incenso, o altar de holocausto, e assim por diante. O que me chama a atenção nesse texto? É exatamente Deus dando dons aos homens para a construção do tabernáculo. Preste atenção. Quem é esse povo a quem Deus está dando dons aqui agora? Lembre-se, esse povo é aquele grupo de pessoas que estão saindo de uma escravidão. Esse povo era um povo escravo, um povo que estava trabalhando com pedras, um povo que estava construindo de forma escrava há muitos anos. Eles não tinham habilidades específicas. E agora Deus dá habilidades específicas a eles, dons específicos. E aqui nos chama a atenção já para a percepção de que não existe uma lista de dons específicas na Bíblia. E aí, quando você vai estudar as palavras para dons no Novo Testamento, a palavra doreia, que é usada em Efésios capítulo 4, e a palavra carismas, tanto em Romanos, em Pedro e em 1 Coríntios, nós vamos perceber então que essa percepção dos dons, temos então um dom que é dado, como esse aqui, temos um dom que, que é ministerial, que é o texto de Efésios, capítulo 4, e temos os dons que é manifestacionais, que está no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Então você vai perceber que essas listas, elas são umas listas que apenas exemplificam aquilo que ele quer mostrar naquele momento, não necessariamente uma lista exaustiva. Isso é isso aqui, pronto e acabou-se. Não. É tanto que essa lista de um dom para construir coisas não está em nenhum momento no Novo Testamento. Então, isso é uma coisa que a gente pode depois, em outro momento, ter uma percepção com mais clareza acerca dos dons que nos chama a atenção para a glória de Deus. Então, nós vamos ter aqui, andando um pouco mais no texto, um culto falso, que está agora no capítulo 32 ao capítulo 34. Enquanto Moisés está lá em cima, no monte com Deus, o povo pensando que Moisés estivesse morto pela demora de descer do monte. Moisés passou cerca de 40 dias e 40 noites lá em cima. Arão instou que construísse um bezerro de ouro para representar Deus que os tirou da terra do Egito. Então, aqui preste atenção num detalhe nesse texto que é interessante, e aqui eu queria ler com vocês aqui o início do capítulo 32. Olha o que aqui diz o capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acertou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-me então todo o povo. Tirou das orelhas as argolas e trouxe
a Arão. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregou, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte, de madrugada, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo passou a sentar-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho. E aqui, esse texto me chama a atenção para exatamente essa particularidade da idolatria. O Antigo Testamento, ele vai combater exatamente essa particularidade que o Decálogo vai trazer para nós como uma adoração idólatra, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, nem semelhança acima do céu, debaixo da terra, debaixo das águas. A- Não terás imagens. E esse povo que viu toda a glória de Deus saindo, sendo liberto da terra do Egito, passando pelas pragas, o momento da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e ver aquela glória de Deus ali no Monte Sinai, Deus entregando fazendo com que as tábuas da lei fossem entregues, tendo aquela voz audível para que todos pudessem ouvir. Mesmo assim, por causa da demora agora deles, não, vamos representar um Deus agora para nós. A intenção até parece ser bonita, né? Você pode perceber que há uma intencionalidade visível que vai contra os princípios de Deus. A ira de Deus se acende contra o povo e deseja destruir esse povo. Deus propôs a Moisés começar tudo do zero. E a partir dele, mais Moisés intercedeu pelo povo para que eles fossem poupados. E ao descer e ver o bezerro de ouro, Moisés se indigna e quebra as tábuas da lei e destrói o bezerro, e em seguida chama para si os filhos de Levi e ordena a matança de 3.000 homens por causa da idolatria. Depois Moisés volta para interceder pelo povo. E aqui você tem, né, essa percepção da da glória de Deus e da percepção desse Deus que cuida, que combate a idolatria e, e a missão da intercessão de Moisés pelo povo. Nós precisamos entender que nessa posição de liderança, de professor de escola bíblica, de alguém que está ensinando, discipulando pessoas, nós precisamos estar orando, intercedendo, mesmo quando as pessoas erram. Nós temos a tendência de descartar as pessoas. Nós temos a tendência de colocar as pessoas de lado, e isso é um aspecto humano natural. Contanto, é extremamente importante nós entendermos que, em primeira instância, nós somos chamados a cuidar de pessoas. Seja um discípulo no processo de discipulado, seja uma escola bíblica, seja uma igreja, seja na missão. Nós somos chamados a cuidar de pessoas. E interceder por elas é extremamente importante. E você vê isso sendo uma prática constante no Antigo Testamento. Você vê, por exemplo, Abraão intercedendo pelo povo lá de Sodoma e Gomorra. Você vê agora Moisés intercedendo pelo povo idólatra. Há consequências nos atos? Sim, há, mas a nossa percepção inicial deve ser de cuidar, de interceder, de levantar-se diante de Deus para que Deus possa ter misericórdia da vida dessas pessoas. Então, somos chamados a orar, somos chamados a interceder, mesmo por aquelas pessoas que, por muitas vezes, erram no nosso caminho para a glória de Deus. Eu queria ler um outro texto que está no capítulo 33, a partir do verso
17, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor e farei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse o Senhor: Eis que num lugar junto de ti estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, para que eu tenha passado depois em tirando as mãos. Tu verás pelas costas, mas a minha face não os verá. E aqui você mostra, nós podemos perceber então o cuidado de Deus para com o seu líder nesse momento e a intencionalidade de Moisés ter uma maior representação, uma maior presença de Deus na sua vida. Apesar de ser proibido de ver a face de Deus, e não apenas Moisés, mas todos, você vê que Moisés busca por ter uma aproximação maior com Deus. Nossa, se Moisés já estava ali na presença de Deus, ele estava querendo mais. Isso nos incentiva também a ser pessoas que buscam mais a presença de Deus e buscam mais ter essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes movidos pelo ativismo nos nossos dias, movido pelas nossas buscas desenfreadas pela uma captação de recursos, esquecemos do sustento de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E é entendendo que precisamos mais de Deus para nós que vamos viver esse momento da sua glória sobre as nossas vidas. E viver sob a dependência de Deus é ter uma vida na dependência dele e ter uma intimidade com esse Senhor todo-poderoso sobre as nossas vidas para a glória de Deus. Até agora, pessoal, tem alguma dificuldade? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não, para mim, por enquanto, tô acompanhando. Mais alguém? Tudo de bom? Ok. Quando a gente vai, então, para os próximos capítulos, nós temos um momento bem interessante. Eu queria que vocês lessem comigo aqui no capítulo 34, o verso. Alguém falou aqui que eu não vi? O verso 34, o capítulo 34, a partir do verso 19. E eu queria fazer o seguinte: eu queria ler esse texto, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês fizessem uma dinâmica. Eu queria que vocês pudessem dizer o que é realmente isso, certo? Eu posso até dar uma pausa aqui na gravação e eu queria que vocês lessem esse texto do capítulo 34, verso 29, e interpretassem, pudessem dizer assim, não, isso é isso. Eu vou ler com vocês aqui o texto, certo? Diz assim o verso 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da consagração, da congregação, tornaram a ele e Moisés lhe falou. Depois viram todos os filhos de Israel, os quais ordenou que tudo o que o Senhor lhes falara no Monte Sinai, tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu
até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu até entrar e falar com ele. Eu tenho uma, uma ideia com vocês aqui e eu vou dividir vocês em dois grupos agora. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto. Então, pessoal, dividimos vocês em dois grupos e nessa experiência vocês tiveram a oportunidade de discutir nos dois grupos acerca desse texto e eu queria ouvir os dois grupos. Acho que pode ser pela representação de Jonas e pela representação de Odon. Ah, quem pode falar Tudo primeiro? certo. Bora, meu presidente. Nada. Quem começa primeiro Assim, a aí? gente conversou, nós conversamos e o que nós, o que chamou nossa atenção a primeiro modo foi que Moisés ele entra para a tenda para falar com Deus e ele tira o véu, o pano que está sobre o rosto dele. Mas quando ele volta para falar com o povo, ele precisa colocar esse pano sobre o rosto dele para que o povo pudesse olhar para ele e conversar com ele. E nesse momento ele estava resplandecendo a glória de Deus sobre as pessoas. E aí nós fizemos um paralelo com Mateus 5,16, que Jesus falando que. Deixa eu só pegar o texto aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, para a gente chamou muito a nossa atenção nesse sentido, de que a glória de Deus estava sobre Moisés e ele ali estava, de fato, é, exalando Deus através daquela luz que as pessoas não podiam ver e mostrava Tá, que não a vai precisar correr. intimidade e relacionamento que Moisés tinha com Deus. E no Novo Testamento, já com Jesus ensinando lá sobre o Sermão do Monte das Oliveiras, ele faz esse paralelo, mostrando que nós também temos essa necessidade, esse dever também de resplandecer a glória de Deus sobre as pessoas também. Então foi mais ou menos isso que a gente conversou. Odon? Eu vou partir desse ponto também. É, eu acho que o véu, né, pelo que a gente discutiu no grupo também, o véu ele simbolizava, eu acho que para aquele período também, né, essa distância que o povo tinha entre Deus, né, entre Deus e o homem, né. Então, Moisés ele representava uma autoridade, né, profética para o povo, né. Ele era alguém que ele era um mediador, né, entre Deus e o povo ali de Israel. Então, esse véu pode, na nossa concepção, pode representar essa ideia de distanciamento, né, que havia entre o povo e Deus e o fato, né, do rosto, né, de Moisés resplandecer. Outra coisa que a gente discutiu lá também foi em relação à santidade de Deus refletida no próprio Moisés, né? Então, isso trouxe de maneira ali física, né? Como já havia, né, a manifestação ali, né, que já você falou, né, da teofania, né, de Deus. Eu acredito que isso foi uma outra evidência ali, né, para revelar a santidade de Deus, que era uma coisa que para que se tivesse uma real noção, né, sobre essa questão da santidade de Deus, né? Alguém até comentou no grupo a respeito que Moisés, acho que foi Pedro, que comentou a respeito de que Moisés se preparou para que, né, esse episódio acontecesse ali, se santificou, né, buscou, enfim. Então, acabou que ele é, quando ele teve esse contato com o Senhor, né, aconteceu esse episódio de maneira física, vamos colocar assim, né? Então, esse brilho é como se fosse um sinal visível espiritual causado pela comunhão, né, de Moisés ali com o Senhor. Acho que são os pontos que a gente poderia, enfim, tocar. Então, pessoal, esse é um texto que traz alusão a muitas coisas e que é bastante. Opa, Neide, pode falar.
É só uma dúvida que surgiu agora, professor. Se essa questão do véu, ele tinha uma simbologia, porque o véu poderia ser qualquer outro comportamento também, né? Mas existe alguma simbologia, alguma coisa de ser especificamente o véu sobre o rosto de Moisés? A ideia do véu aí é esconder. Só Esconder, esconder. esconder alguma coisa. Então, eu queria que vocês olhassem para o texto. Eu acredito que vocês estão com a Bíblia, assim como o Odon está com a Bíblia aí, né? Vamos ler o texto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, com a Bíblia aqui, certo? Só me dizem se vocês estão vendo aí. Estão vendo aí? Sim ou não? Estamos vendo. Sim. Eu tô Estou. vendo. Sim, sim, Ah, professor. então está aqui, ó. O rosto de Moisés que resplandece, né? Vamos ler aqui. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte. Preste atenção nesse detalhe. E aí eu queria que você lembrasse o que é que tem descrito nos capítulos anteriores, nos capítulos 31, 32 e 33. Nos capítulos 31 e 32, nós vamos ter exatamente esse momento da idolatria do povo. O povo que viu Moisés indo lá para cima, ele demorando lá a fazer. O que é que o pessoal faz? O quê? Faz bezerro, Bezerro de ouro. um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro é instrumento de uma idolatria. E que Deus, então, a Deus rejeita esse processo de idolatria, né? Tanto que Deus, na leitura, não sei se você lembra, Deus já fala com Moisés assim, o teu povo. É como se Deus dissesse assim, olha, o teu povo está fazendo coisa errada, né? E aí Moisés intercede pelo povo, então Moisés desce do monte, pega as tábuas e quebra as tábuas por causa do processo da idolatria deles. E destrói o bezerro. E aí o que é que ele faz? Ele volta de novo para o monte. E esse texto agora é exatamente o texto em que Moisés retorna com as tábuas, né, nas suas mãos. E esse momento Deus dá um aviso para o povo visível. Qual é o aviso visível para o povo? O rosto O rosto de resplandecendo. Moisés brilhando. O rosto de Moisés. A pergunta que surge quando a gente lê o texto é: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho? Sim, quando ele desce do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que resplandecia a pele do rosto, temeram chegar-se a ele. Vamos lá. Vamos pensar na situação. Você está lá no meio do povo. Aí você participou do processo de idolatria, construiu um bezerro. Aí você vê Moisés descendo, quebrando as tábuas, destruindo o bezerro, e ele volta lá para cima. E você fica na expectativa dele voltar. Quando ele volta com duas tábuas novamente, mas volta com seu rosto brilhando. E aí o povo tem medo. Uma luz dá medo para vocês? Não. Depende de como é que ela é colocada, né? Será que o povo teria medo de uma luz que sai do rosto de Moisés? E aí surge algumas teorias acerca dessa luz que resplandece, né? O que é que Deus queria que o povo visse através dessa percepção
da glória resplandecida no rosto de Moisés. É quando você vai olhar para a palavra resplandecer, essa palavra que está aqui em, em hebraico, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, aqui tem um texto em hebraico aqui embaixo, certo? E aí, quando você olha para o estudo da palavra resplandecer, a palavra caram, ela tem uma raiz bem primitiva, que exatamente traz essa ideia, em primeira instância, de brilhar. Outra perspectiva é de emitir raios, ou, que talvez seja bem mais provável, a ideia de ter chifres na cabeça. Então, preste atenção. Vamos voltar para o contexto. O bezerro, calma, Odon, calma, tranquilize seu coração. O, o bezerro, ele tem chifre? Senhora, Sim, tem, mas é um negocinho choto, choto, né? Um negocinho pequenininho, né? isso. Isso. Pequeno, eu falando japonês, choto. Pequenininho. É. Vejo minha filha falando tanto aqui que a gente acaba repetindo. Ah, só que o chifre é uma representação de autoridade. E nessa percepção, nesse momento histórico, o chifre ele tinha uma ideia clara de uma representação de autoridade. Há alguns teólogos que dizem que, em vez de um brilho que saía do rosto, quando Moisés desce, ele tem chifres da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés para combater o processo da idolatria deles com relação ao bezerro. E quando o povo olhava para o chifre na cabeça de Moisés, o povo reconhecia o seu pecado e temia Deus. Então, a, essa é uma percepção que também se aplica para as nossas vidas. Mas, pastor, então, o que é que isso tem a ver comigo hoje? E o que é que o texto do Novo Testamento fala acerca disso? Ah, talvez não o chifre, né? O povo não vai ver chifre na cabeça de ninguém. Mas o processo de nós sermos luz e uma glória que resplandece através das nossas vidas é exatamente um processo também da presença de Deus nas nossas vidas, para que as pessoas, ao olharem para nós, nós possamos também resplandecer a glória de Deus através das nossas vidas. Não como chifre, mas como uma presença que as pessoas olham e vejam a glória de Deus e sejam impactadas pelo pecado delas sendo trabalhado nas nossas vidas. E isso traria uma aplicabilidade do texto para as nossas vidas se a gente entendesse que nós somos a representação de um Deus cheio de autoridade e que vive nessa terra para combater o pecado e combater a idolatria. Vivendo essa autoridade hoje, nós teríamos a capacidade de entender a autoridade de Deus combatendo o inferno. Não é à toa que o texto bíblico vai dizer para nós que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja é a representação da autoridade de Deus na terra. Aqui não é a porta da igreja que vai resistir ao inferno. É a porta do inferno que não vai resistir à igreja. A autoridade está sobre nós, é nós que estamos avançando. Só que por muitas vezes nós temos a tendência de sermos uma minoria e de estarmos então vivendo esse grupinho com medo do inferno entrar para dentro das nossas casas. Quando na verdade a autoridade está sobre nós e é eles que têm que temer a glória de Deus em nós. Então, esse texto de Moisés mostra a autoridade de Deus sendo mostrada de forma visível para esse povo que cometeu o pecado da idolatria. Agora, pastor, eu prefiro que seja luz. Não tem problema. Pode ser luz. Eu acho que o chifre é mais chocante. O que é que vocês acham dessa ideia? Essa ideia do chifre é aquela ideia também da pintura, eu acho que é de Michelangelo, uma coisa assim do tipo, Isso, na igreja romana, né? Por isso isso. que eles vão trazer essa ideia. Eu nem lembrei dessa questão aí, mas acho que tá ligado então a isso. Mas
só conseguiríamos chegar também nesse entendimento se for pegar a raiz da palavra, então, se for o caso também, né? É por isso Sem que essa você, raiz, a gente não teria essa percepção, né? é por isso que vocês precisam estudar hebraico e grego. Puxado. Ou então aprender, na verdade você não vai aprender o hebraico e grego, né? Que são línguas mortas, mas aprender o básico para que você possa começar a ter a utilizar as ferramentas, como essa que eu apresentei para vocês, que facilitam a interpretação do texto para nós, né? Com certeza, a ideia do chifre é muito mais chocante e faz mais sentido, né? Como essa ligação que fala do boi, né, no caso, e aparecer dessa forma é mais justificável do que apenas só uma luz, né? Uma luz não traz medo para ninguém, né? Não é uma Verdade. coisa A não assim. ser que seja um caminhão na sua frente vindo com toda a bexiga, né? Aí é diferente, né? É bem diferente. Ok, pessoal. Nós já estamos chegando hoje. Pode falar aí, Pedro. Vai falar? Pedro? Em Lucas 2:9. Lucas 2:9. Aqui o texto fala do resplandecer da luz do anjo, né? E o anjo do Senhor desceu ao aonde estavam a glória do Senhor. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Mas os anjos disseram, não tem mais. Aí, aqui o contexto lembre-se, eles eram pastores, estavam tendo essa perspectiva de pastorear, inclusive à noite, possivelmente. Nesse momento era à noite, e lembre-se, a noite, ela é escura, de fato e de verdade. Não tem luz. E aí, quando você está ali, meio que sonolento, e de repente uma luz grande aparece na sua vida em momento de uma escuridão, isso vai trazer uma reação temerosa sobre sua vida. Então, são contextos diferentes aqui, Lucas, Pedro, certo? E aqui, os anjos, fica aí, pai, a gente tem uma mensagem para você. Não tenha medo, né? Pois a gente quer trazer para vocês boas novas do Evangelho. Vão, e aí ele começa a falar sobre o nascimento de Jesus, para que eles possam também ir lá, né, e anunciar a questão do nascimento de Jesus. E aqui o contexto é noite. E lembre-se, não é noite no Brasil, que tem lâmpadas. Por exemplo, aqui no Japão eu acho muito escuro, porque não tem muitas lâmpadas pelas ruas como no Brasil, que a cada 50 metros praticamente tem um poste. Aqui não, um poste a cada 1 quilômetro e tem lugar que nem tem poste. Você anda na escuridão mesmo. Se não tiver, é tanto que as bicicletas, por exemplo, aqui são obrigatoriamente tem que ter lâmpada, uma lanterna nas bicicletas. Então, quando você está num ambiente escuro e de repente aparece uma grande luz, isso traz um impacto sobre sua vida. Então, isso é um contexto um tanto diferente desse, que possivelmente Moisés está descendo lá, e é uma ação específica para que eles possam temer exatamente a presença. E há uma mensagem, a mensagem de que eles cometeram o pecado da idolatria e que agora Deus está dizendo assim, que ele é maior do que os deuses que eles estavam fabricando. Bom, pessoal, eu queria entrar no texto de Levítico, mas falta 10 minutos para a gente dar 10 horas. Por mim, eu fico até meia-noite aqui, que para mim é meio-dia, não tem nenhuma dificuldade, né? Mas eu sei que vocês estão cansados e tem muita informação para vocês. Então, semana que vem a gente entra com o texto de Levíticos e Números. Eu quero fazer isso para que a gente consiga dar uma entrada em Deuteronômio e vocês apresentarem os trabalhos de vocês de hoje a 15 dias, praticamente, tá ok? Deus abençoe vocês e até semana que vem, para a glória de Deus. Pessoal, Amém. bom dia, Bom dia. boa Boa noite. pessoa. Boa Boa noite. noite para vocês Boa noite, galera. e obrigado. Deus abençoe.